Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Um Mistério no Caribe, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto Agatha, estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica desde 2016 e vamos até 2023. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima e no box de informações aqui embaixo. Antes de começar, eu também quero dizer que eu vou deixar aqui embaixo o link para a compra deste livro na Amazon, que neste momento está por R$21 nessa edição aqui maravilhosa em capa dura das novas edições da HarperCollins. Está um preço muito bom. Então, caso você ainda não tenha lido e quiser aproveitar, e se puder usar os meus links, você ajuda o canal, tá? Mas vamos lá então para o vídeo, que vai ser sem spoilers durante boa parte aqui do vídeo, né? Quase inteiramente sem spoilers, mas eu vou abrir depois a parte de spoilers e eu aviso pra vocês, aí vocês param de assistir caso não tenham lido, como a gente costuma fazer nos vídeos do Projeto Agatha, né? Então o início é livre para todos. Este é um livro publicado originalmente em 1964, um caso com a nossa adorável velhinha detetive Miss Marple. E aqui é um livro em que ela está protagonizando de fato, né? Porque muitas histórias de Miss Marple, ela está ali em segundo plano, ela às vezes é uma coadjuvante, digamos figurante de vez em quando, né? Às vezes ela realmente aparece pouco. E aqui não, aqui ela está a todo momento como figura central, que é algo que eu amo nesse livro, eu adoro quando a Miss Marple aparece muito. E aqui nós temos um livro no Caribe, como já diz o título, né? Um daqueles livros de férias de Agatha Christie, com viagem. Eu amo também essa característica do livro, gente. Eu adoro os livros de Agatha, seja com Hercule Poirot, Miss Marple ou personagens aleatórios, em que viagens ocorrem, as pessoas estão turistando, estão de férias. E esse clima aqui de praia, sol, verão, drinks, eu adoro, eu fico bem no clima mesmo. Então é aquele livro que eu já posso adiantar bem rápido para você ler numa praia, de férias, assim, pra devorar rápido mesmo, porque ele é muito curtinho. E vamos lá começar a conversar sobre o Mistério no Caribe. Pra mim, há sim alguns prós e contras no livro, que a gente vai discutindo aqui aos poucos, né? Vamos começar então pelo início do livro. Aqui nós temos Miss Marple já ali de férias, férias pagas pelo seu sobrinho, Raymond West. Ela estava um pouco debilitada de saúde, então o sobrinho pagou essas férias para que ela fique descansando no verão, ali, né, num clima melhor, não aquele clima gelado da Inglaterra. E ela tá um pouco entediada no começo, é até engraçado, porque ela fica fazendo esse contraste entre as férias, que supostamente são paradisíacas e nada entediantes, né, normalmente, mas entre St. Mary Mead, que supostamente é o seu vilarejo pacato e entediante. Para ela, as férias estão entediantes, nada acontece ali. E no seu vilarejo em St. Mary Mead tem sempre algo acontecendo, né? Sempre alguns pequenos mistérios, a observação da natureza humana que ela tanto adora e que ela tanto faz, mesmo em suas viagens, comparações com as pessoas de St. Mary Mead. Então ela está conversando no início deste livro com o Major Palgrave. Acho que até o primeiro capítulo tem referência ao nome dele, né? O Major Palgrave conta uma história. É o primeiro capítulo. Esse é um senhor idoso que já viajou muito e que ele sempre senta perto de alguém, sempre começa a conversar das mesmas coisas, sabe? Aquele senhorzinho que gosta de contar as mesmas histórias, que relembra o tempo em que ele era jovem, aí todo o seu repertório que ele sempre repete. Então algumas pessoas nem gostam de conversar tanto com ele, pobrezinho, porque ele sempre vai repetir os mesmos casos. Só que Miss Marple, como uma senhorinha paciente, como uma senhorinha que entende pessoas como o Major Palgrave, né, que ela entende sua personalidade, é alguém de sua própria época, ela está ali muito paciente, pensando em outras coisas, mas escutando. Tem até um aspecto cômico aqui no início do livro sobre isso, né? Porque ela fica viajando, mas ela tem as respostas certas nas pausas certas. Mas o Major Palgrave, gente, vai começar a falar sobre um assassinato, que é a praia de Miss Marple, né? Ela até vai escutar um pouquinho mais sobre isso, apesar da mente dela devagar um pouco. E nessa história de assassinato, o homem conta sobre dois médicos que descobriram casos parecidos entre si e acharam meio suspeito esses métodos, comparando histórias sobre casais em que o homem era muito dedicado à esposa, a esposa tentou alguma coisa, ficou desequilibrada, às vezes tentou suicídio, o marido conseguiu salvar, porém um tempo depois ela realmente cometeu suicídio e morreu. Só que os métodos são muito parecidos aqui no livro. É uma coisa que ela menciona já na página 13 e que eu vou aqui comentar com vocês também. Em um desses casos, a esposa havia se enforcado, o casal não tinha telefone, mas o marido conseguiu cortar a corda, fez o que podia, saiu atrás de um médico e conseguiu salvar sua esposa.
Ele parecia desolado, chorava feito uma criança, comentou que já havia notado algumas atitudes estranhas de sua esposa há um tempo, mas que esperava que agora ele estivesse bem. Só que um tempinho depois ela cometeu suicídio. Um tempo depois, esse médico, conversando com outro colega, escuta um caso muito parecido. Ele fala que uma mulher tentou se afogar, o marido conseguiu resgatá-la, salvou, e umas semanas depois ela se matou com gás. Então eles acham esses métodos realmente muito idênticos, né? Pelo menos tem as suas semelhanças óbvias. E trocando aí confidências, surge uma foto que, por sinal, um deles tinha desse homem, né? Ele não viu que ele foi fotografado em um determinado momento. E o Major Palgrave está prestes a mostrar a foto deste homem para Miss Marple. Quando algo acontece, ele fica meio consternado assim na hora, desconversa e acaba não mostrando. Aquele negócio bem livro, bem filme, né? Quando você está prestes a contar algo, você não consegue contar porque você é interrompido de alguma forma e não mostra de fato. É uma história intrigante que o Major Palgrave conta, mas ele conta muitas histórias. Miss Marple nem sabe se escutou muito bem, porque junta algumas coisas com outras. Então, sim, ela acha curioso, fica um pouco com aquilo na cabeça, mas nem seria suficiente para levantar tantas suspeitas, né? Um caso que aconteceu há tanto tempo, com pessoas aleatórias, enfim, que ela não sabe nem se é um caso verídico de fato. Só que o que acontece aqui no livro, gente, é que no outro dia, na calada da noite, digamos, o Major Palgrave vai falecer. Ele morre, supostamente de causas naturais, e as pessoas acham normal, porque ele já era idoso. Há um boato ali de que ele tinha pressão alta, ninguém sabe exatamente se ele tinha mesmo, mas as pessoas falam que ele comentava que tinha, muita gente comenta isso. Então isso vai ficando na cabeça de Miss Marple, né? Ela começa a ficar cada vez mais desconfiada, busca pelos seus métodos ali engenhosos ter acesso àquela foto e descobre que a foto desapareceu. Então o caso por si só do Major Palgrave não teria levantado suspeitas, mas o fato dele ter morrido logo depois e de a foto ter desaparecido, claro que levantou. E aí começam as várias intrigas aqui no livro, né? Miss Marple procura o médico, conta algumas coisas para ele, né? Então há uma certa investigação até para um desencargo de consciência. O palco aqui está montado com aqueles personagens turistas que estão ali em volta de Miss Marple. São pessoas que muitas vezes já se conhecem, que passam sempre as férias naquele local. Então tem toda uma fofoca já em relação à vida de alguns dos casais aqui, o triângulo ou quadrângulo amoroso, algumas intrigas, traições, segredos, aquele negócio todo montado que nem sempre vai ter relação com o crime em si, mas que pode ter. Tem um personagem coadjuvante aqui nesse livro particularmente interessante, que é o Mr. Raphael. Ele é um senhorzinho idoso, podre de rico e super excêntrico. Essa excentricidade dele até envolve tratar algumas pessoas mal, só que as pessoas já relevam e até acham engraçado às vezes. Miss Marple tem o seu jeito de tratar com ele, então algumas cenas aqui dele com Miss Marple são bem interessantes. Então sim, é montado o núcleo de personagens entre os donos do hotel, né, que estão por trás do estabelecimento, um casal, outros casais por ali. E aí a gente tem já o nosso núcleo montado, a gente sabe que um deles vai estar envolvido na morte do Major Palgrave, porque isso é óbvio nas histórias de Agatha. E até o fato da morte dele ser dada como algo natural, né, envolve o quê? Envenenamento, que é algo tão típico de Agatha, tá? A assinatura dela. E aqui nesse livro, Agatha vai colocar um pouco mais aspectos do envenenamento, eu não posso entrar em detalhes nesse sentido, mas algo que é tão marca dela, né? Esse conhecimento que ela tinha de venenos que ela vai usar aqui em Um Mistério no Caribe. Entrando até em alguns aspectos dessa questão ali do local, né? Que aqui estamos falando de uma ilha no Caribe. Os funcionários são negros e é mencionado essa questão da cor aqui algumas vezes, com um certo preconceito por parte de alguns personagens, né? Então, assim, reflete o período, não está a todo momento no livro e, claro, não é feito por todos os personagens, mas há sim alguns apontamentos e algumas frases em que você percebe um leve racismo, ou não tão leve assim, né? Então, assim, é válido dizer isso sobre a história nesse contexto aqui, em que esses personagens estão inseridos e que isso vai ser encontrado em Um Mistério no Caribe. E eu preciso dizer que algo muito particular deste livro, e foi bem ousado da parte de Agatha Christie, foi justamente já nos contar o modus operandi do assassino nas primeiras páginas do livro. Gente, por isso ele é um livro que realmente não envolve muitas reviravoltas, ele não é um livro surpreendente de Agatha, ele de certa forma é até um livro simples de Agatha Christie. Então já entra naqueles prós e contras que eu falei, né? Mas eu achei até bem corajoso da parte dela, porque ela já nos conta boa parte, né? Seria um spoiler que ela nos conta desde o início.
Mas a Agatha é engenhosa, mesmo contando spoiler, mesmo contando um modus operandi que a gente já pode buscar aqui na história e que Miss Marple vai também buscar na história, encaixar com aquelas pessoas, ainda assim ela embaralha a cabeça do leitor, embaralha a cabeça de todos. E claro, ela vai trazer vários casais aqui, porque né, o modus operandi envolve casais, e vão ter alguns aqui na história para que as suspeitas não sejam tão óbvias, já que a gente já sabe um pouco do modus operandi, né? Ou, na verdade, um muito. Saber de antemão a forma de como esse crime é executado é um grande spoiler no livro, tá? Então, pra mim, ele foi muito óbvio. Por mais que fosse uma releitura para mim, eu realmente não lembrava da resolução desse caso, mas nem foi necessário. Durante a leitura fica óbvio a todo momento, gente. Eu realmente acho que é dos casos mais fáceis de Agatha Christie, provavelmente de todos o que ela escreveu. Esse é um dos mais fáceis de todos, porque ela já nos conta previamente, sabe? Por mais que algumas pessoas possam se encaixar naquilo, ainda assim é fácil, por algumas características específicas, né? Que eu vou comentar agora na parte de spoilers, abrindo aqui a parte de spoilers. Caso você não tenha lido, sugiro pular, se quiser ver o restinho do vídeo, pula para ficar livre dos spoilers, tá? Então vamos lá para falar mais livremente. É tão óbvio que os donos do estabelecimento, o Tim e a Molly Kendall, são de fato os personagens ali envolvidos nesse aspecto principal do crime, porque justamente a Molly Kendall aqui, né, essa personagem, ela era uma mulher vivaz, uma mulher alegre e feliz, que começa a passar por muitos problemas psicológicos. Ela tem lapsos, que ela não sabe exatamente o que fez, ela fica cada vez com mais medo, ansiedade, nervosa. É uma personagem que está mentalmente perturbada. E isso se encaixa perfeitamente com o método do assassino nos outros dois casos que já foi mencionado, né? É o único casal no livro inteiro que se encaixa perfeitamente. Especialmente quando a Molly tenta suicídio e o marido consegue salvar. Aí a Agatha já está nos contando o final da história, porque é exatamente isso que acontece nos casos originais, gente. Mas nem precisa chegar a essa tentativa de suicídio, porque só em a gente já saber que ela está cada vez mais perturbada e com medo e passando por desequilíbrios psicológicos, já, né, acende ali a suspeita, basicamente a descoberta do desfecho do caso. E esse marido que supostamente ali é tão amoroso, tão cuidadoso e que se importa tanto com ela, também tudo isso se encaixa. Aqueles outros casais que a Agatha coloca aqui na história nem exatamente se encaixam nesse aspecto, né? Ali é um negócio meio doido, tem uma troca de casais, traição, mentiras, casamento ali já por conveniência, então nem se encaixa tanto aqui. Mas justamente o Tim e a Molly Kendall aqui são... É Kendall, né? Tim e Molly Kendall são justamente os perfeitos encaixes na história. E o que a Agatha vai usar aqui para tentar embaralhar um pouco é o fato de o Major ter olhado especificamente para aqueles casais chegando, né? E aí ela usa um negócio super mirabolante aqui no livro, que é a Miss Marple lembrar que o Major Palgrave tinha um olho de vidro. E aí, se ele tinha um olho de vidro, na verdade ele não estava olhando naquela direção, ele podia estar olhando na outra, né? Ele meio que tinha essa questão meio vesga por conta do olho de vidro. E ele estava olhando para outra direção, não para a direção que Miss Marple achou, porque ela tinha se esquecido do olho de vidro. Então, é aquele negócio meio mirabolante só para justificar. É um livro rápido de ler, você praticamente consegue sentar e terminar de uma vez só. Ele precisa ter essa agilidade, né? Ele não é aquele livro complexo, ele não traz grandes reviravoltas, grandes surpresas, então ele tem uma certa agilidade. Se ele te desse mais tempo do que isso para pensar, ficaria ainda mais óbvio. Então ele tenta ser mais ágil aqui, eu acho, justamente para terminar logo e ter pelo menos um nível assim pequeno de surpresa aqui na história. E explicado então toda essa questão que eu falei dos prós e contras, sabe? Então é um caso que eu acho divertido por tantos aspectos, pela presença marcante de Miss Marple, por ser um caso em férias, eu gosto do clima, eu gosto da ambientação, as intrigas entre os personagens é bem interessante, o Mr. Raphael aqui na história, que é um personagem excêntrico e bem legal, assim como o coadjuvante de Agatha, que inclusive está presente em outro livro de Agatha Christie, Nêmesis, espécie de continuação, né, de Um Mistério no Caribe, já que apresenta dois dos personagens que estão presentes em Mistério no Caribe, fora Miss Marple. E eu não mencionei isso antes da parte de spoilers, porque de certa forma saber que dois personagens estão presentes em Nêmesis, que é justamente o Sr. Raphael e a sua assistente Esther,
saber que eles já estão presentes em outro livro, é óbvio que eles não cometeram o assassinato de Um Mistério no Caribe. Se você já leu Nêmesis, você já tem essa informação, que poderia ser talvez um mini spoiler, eu não acho exatamente, tá? Porque a gente nem duvida muito do Sr. Raphael aqui, não coloca ele muito como suspeito. Com Agatha nunca se sabe, porém. É uma releitura interessante pra mim, porque eu pude relembrar o porquê eu curti tanto esse livro quando eu li pela primeira vez, mas agora eu também tenho certeza que ele não está entre os meus favoritos. Por mais que eu goste, né, de alguns aspectos, eu realmente é um caso muito simples, muito óbvio de Agatha, sem grandes emoções, mas muito rápido de ler, aquela leitura que eu realmente indico caso você queira sentar, e especialmente de férias ali, verão, e terminar de uma vez só, vai ser bem gostoso, né? Então Agatha, mesmo quando não é espetacular, ainda assim é bom. Sobre Um Mistério no Caribe é isso, como eu mencionei, vai estar aqui embaixo o link para a compra do livro. É um caso que vale a pena ler, por mais que eu tenha dito que não é dos mais legais, assim, dos grandes favoritos, ainda assim é uma leitura que pra mim foi bem divertida e que eu acho super válida em tantos aspectos. Então, espero muito que você tenha gostado do vídeo, do livro, caso tenha lido, ou do livro, caso venha a ler. Vai ficar aqui o link para a compra não só desse, mas também de A Noite das Bruxas, que é a nossa leitura coletiva atual do Projeto Agatha. Vai sair o vídeo dele no finalzinho do mês de outubro, em clima do Halloween. Excepcionalmente este mês, não seguiremos a ordem cronológica, mas apenas este mês, né? Por conta dessa troca que fizemos. Para entrar no clima do Halloween, fizemos essa rápida troca. Essa seria a leitura de fevereiro de 2022, então vamos ler agora só para ficar mais no clima mesmo, tá? Mas depois a gente volta à ordem cronológica de uma forma ou de outra. Perguntei para vocês no último vídeo de metas, né, como vocês preferiam. Das duas formas, voltaremos à ordem cronológica, tá, gente? Uma delas a gente faz a troca de um livro por outro, né, do livro de fevereiro pelo livro de outubro, ou na outra forma a gente simplesmente traz esse de fevereiro para cá e depois volta para o livro que seria o de outubro em novembro, né? As duas formas a gente continua seguindo a ordem cronológica, seja uma troca ou seja a continuidade. Conta aqui embaixo o que você achou sobre Um Mistério no Caribe, se já leu, quais foram as suas impressões, ou se quer ler, se vai ler também A Noite das Bruxas conosco neste mês de outubro. Deixa aqui embaixo seu comentário, não esquece de curtir o vídeo e se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!